É um decreto absolutamente conforme os anseios de transparência e democracia. Não adianta agora dizer que não é uma afronta à democracia. Essa é uma previdência que vai fazer justiça. Não mintam para o trabalhador. Ele terá um corte de 40%, 50% às vezes no valor da sua aposentadoria. Os deputados derrotaram em plenário o decreto presidencial que alterava as regras de aplicação da Lei de Acesso à Informação. Esse decreto ampliava o número de autoridades que podem impor sigilo secreto e ultrassecreto a dados públicos. A oposição argumentava que a medida era uma afronta à transparência das informações. Os governistas reagiram. Em primeiro lugar, esse decreto, ele não viola qualquer transparência. Ao contrário, quem ler atentamente a legislação vai ver que ele limita uma possibilidade de delegação prevista na lei há muito tempo. Portanto, o decreto limita, é um decreto absolutamente conforme os anseios de transparência e democracia. Não adianta vir para cá, subir no plenário e dizer que não é bem assim. É só ler. A lei determinava que apenas presidentes, vice-presidentes, ministros, chefes militares poderiam determinar um documento secreto. O que este decreto do governo Bolsonaro, do governo do PSL está fazendo é permitir que diversas outras autoridades, inclusive comissionados, sem vínculos diretos com o Estado, possam definir caráter ultra-secreto por até 25 anos de um documento público. É isso que o PSL está propondo. É um escândalo. O decreto, ora em debate, não está ampliando o rol daqueles que podem declarar documentos como secretos ou ultra-secretos. Pelo contrário, está limitando, está dizendo quem pode. Está dizendo quem pode declarar esses documentos como ultra-secretos. A Lei de Acesso à Informação permite a delegação. A Lei de Acesso à Informação já faz essa permissão. E o decreto de 2012, decreto 7.724, proíbe a delegação. Então, se tem algo que é ilegal, senhores parlamentares, por extrapolar os limites da lei, é o decreto passado, decreto 7.724 de 2012. Nós, com esse decreto, o Poder Executivo limitou aquelas pessoas que podem declarar os documentos ultra-secretos ou secretos, e não como tem sido divulgado por alguns parlamentares, que ampliou. Na verdade, é o contrário. Não é possível que no momento de tanta dificuldade do país, no momento de crise pelos desmandos que aconteceram, de investigações que envolvem o partido do governo, nós termos um ato como esse, que permite que mais de 1.000 funcionários comissionados, ou seja, que têm subordinação política, possam assinar atos secretos e ultra-secretos. A população espera transparência. Transparência e combate à corrupção é acesso à informação. Afinal, nós estamos tratando do dinheiro público e do direito do nosso povo. Esse decreto que vai na contramão de tudo que a sociedade quer hoje e, mais ainda, vai na contramão daqueles que votaram no atual presidente da República no seu partido. O que o que o povo pediu durante a campanha, o que todos querem, é mais transparência, mais informação. Não é possível que o governo, eleito com esse discurso, na primeira oportunidade, vá na contramão daquilo que prometeu, daquilo que falou e daquilo que a população espera. O projeto foi aprovado pelos deputados e enviado ao Senado Federal. A polêmica em plenário aconteceu também quando os deputados analisavam emendas ao texto do cadastro positivo, que foi aprovado no ano passado. O propósito era incluir em um banco de dados de bons pagadores e de maneira compulsória os nomes das pessoas que pagam as contas em dia. Quem não quiser ter o nome na lista terá que avisar ao órgão que ficará responsável pelo cadastro. São 60 milhões de brasileiros e brasileiras que estão inadimplentes. 60 milhões.
Esse cadastro positivo devia ter outro nome, cadastro impositivo, porque eles querem obrigar que as pessoas que têm as suas contas atrasadas, muitas vezes pelo desemprego, que esse governo que está aí nem fala no assunto, nem fala em desemprego, eles querem impedir que as pessoas tenham crédito, querem impedir que as pessoas possam comprar, possam ir na loja e fazer um crediário, possam resolver seus problemas. Essa proposta, ela é cruel com o povo brasileiro, ela exclui. Pela primeira vez eu vejo nesse plenário sendo discutido um projeto de integração social, onde o sistema financeiro vai integrar as pessoas que estão fora e são responsáveis com seus pagamentos, são responsáveis com seus créditos e são esquecidos por não possuírem dinheiro suficiente para poder ter uma experiência de crédito com o sistema financeiro. O crédito score nos Estados Unidos é uma integração social. As pessoas passam a usá-lo como se fosse um jogo, onde você joga cada dia mais para aumentar o seu crédito, porque você quer ser visto pelo sistema financeiro e por todos os outros como uma pessoa responsável. Perceba que alguns falam em direito consumidor, mas quando todos nós falamos em crédito no Brasil, falamos das altíssimas taxas de juros que são praticadas no nosso país. Nós não vamos conseguir baixar as nossas taxas de juros se a gente não diminuir o risco. Em outros países, essa taxa de fidelidade, digamos assim, dentro do cadastro positivo, onde você tem uma nota para o bom pagador e isso ajuda para que ele tenha acesso a menores taxas, isso tem sido fundamental e algo de sucesso. Então, eu acredito que para poder diminuir as taxas de juros, que ainda são muito altas no nosso país, nós precisamos diretamente diminuir o risco para quem está operando esse crédito. Esse projeto tem o objetivo fazer com que a taxa de juros caia. Isso não é verdade. O que abaixa a taxa de juros, em primeiro lugar, é a redução da própria taxa básica, da Selic. Uma maior diminuição ainda dessa taxa. Em segundo lugar, o que abaixa a taxa de juros é que você não tem um sistema financeiro brasileiro como um oligopólio, onde uma meia dúzia de bancos privados ditam as normas do que o cidadão brasileiro vai ter que pagar. O que abaixa a taxa de juros é o fortalecimento dos bancos públicos, sim, com a possibilidade de estabelecer uma competição com a rede bancária privada já existente. O que eles querem, senhoras e senhores, é fortalecer um mercado de venda de informações. É isso que está em jogo. O cadastro positivo não viola o sigilo bancário de ninguém. O que viola o sigilo no Brasil é o cadastro negativo. Esse que é praticado diariamente nas nossas micro e pequenas empresas, afastando os consumidores, o que vai dar, senhoras e senhores, condições para que esse empreendedor possa adquirir um bem parcelado, é o seu histórico de consumo. E o seu histórico de consumo não é feito pelo que ele comprou, mas é feito pela conta de luz que ele pagou, pela conta de água que ele pagou, pela conta de telefone que ele pagou. E esse histórico lhe dar crédito para que possa comprar uma geladeira, um fogão e abastecer a sua família. A proposta do cadastro positivo compulsório veio do Senado Federal. Como houve modificações na Câmara, o texto retorna à análise dos senadores. A proposta de reforma da Previdência, que chegou à Câmara esta semana, estabelece idades mínimas de 65 anos para homens e 62 para mulheres se aposentarem e fixa um mínimo de 20 anos de contribuição. Enquanto deputados governistas defendiam as mudanças nas regras previdenciárias, a oposição fazia duros ataques ao texto apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. Sabe o que eles querem fazer com esta aposentadoria daqueles que trabalham desde os 15, 16 anos para se aposentar, por exemplo, com R$2.000, nobres deputados? Eles vão aplicar um novo sistema de cálculo que pega desde o primeiro salário do cidadão até o último que ele recebeu e, nesta média, derrubam de 10% a 20% o valor das aposentadorias. Tem uma segunda forma
que eles vão cortar de maneira cruel a aposentadoria de quem se prepara para se aposentar com R$2.000. Eles querem, com esta forma de cálculo, de dizer que quem contribuiu por 20 anos vai ficar com 60% do valor da aposentadoria. Não sejam cruéis, não mintam para o trabalhador. Ele terá um corte de 40%, 50% às vezes no valor da sua aposentadoria. O governador Flávio Dino, que é do Maranhão, que é do PCdoB, hoje saiu fazendo críticas duras ao texto da Previdência. Disse que o texto de Bolsonaro atinge os mais pobres. Anote aí, quem não entendeu. Aquele que ganha menos, que ganha até um salário mínimo, pagará menos, terá uma redução na contribuição. Hoje, paga-se 8%. Com o novo texto, será 7,5%. São 23 milhões de pessoas de um universo de 55 milhões. Essa é uma previdência que vai fazer justiça. E que vai, inclusive, mexer com a nossa previdência. Vai ter corte, e tem que ter sim, aqui nessa casa. Nós, deputados, estaremos no mesmo regime geral da Previdência. E só no mesmo regime geral. Isso é equidade. Todos estão incluídos aqui. Servidores públicos, trabalhadores regidos pelo INSS, militares, porque o texto vai chegar também, e nós, políticos. É isso que nós queremos, é isso que o mais pobre precisa. A gente tem que tirar o excesso de privilégio dos barões da Previdência e atender o povo mais pobre de verdade. O governador Flávio Dino, os governadores mais bem avaliados desse país, governa sim para os pobres. E ele não fala sem ler texto. E ele largou a magistratura para fazer política e não é um aposentado da magistratura. Portanto, não fala em causa própria. E me parece que a deputada que me antecedeu não leu o texto da PEC. Acho que ela leu a propaganda, leu a cartilha, leu o PowerPoint, mas não leu a proposta de emenda constitucional. De fato, ela não estudou a PEC. Essa proposta não atinge privilégios, deputada. Essa proposta arrebenta com a previdência de 83% dos trabalhadores mais pobres desse país e particularmente atinge as mulheres. Essa proposta, deputada, tira o benefício de prestação continuada dos idosos, porque traz de um salário mínimo para R$400 o benefício de prestação continuada. Reduz o benefício dos trabalhadores de pouquíssimos salários e mais de 40% o cálculo do benefício. E eu pergunto, cadê a aposentadoria das Forças Armadas que não vieram junto? Cadê a aposentadoria de determinados sistemas que têm aposentadorias mais elevadas, mesmo que reconhecemos as suas especificidades? Por que não veio junto? Cadê o combate aos privilégios, deputada? Cadê o combate aos regimes especializados? Certamente que a proposta que chegou a esta casa, ela tira privilégios, mantém naqueles que mais necessitam e aquilo que nós entendermos que precisamos alterá-la, vamos sim alterá-la, porque esse é um direito e esse é um dever nosso como representante do povo brasileiro aqui nesta casa. Por exemplo, nós, deputados, temos que nos enquadrar da mesma forma que o trabalhador comum brasileiro. Não há por que o deputado ter uma aposentadoria diferente. E estaremos, sim, nos enquadrando nesse projeto de reforma da Previdência, como outros que detêm privilégios. Não é mais possível manter privilégios hoje na Previdência de qualquer categoria. Só quem não conhece o sistema de previdência brasileiro pode falar que essa reforma não atinge os pobres, porque a maioria dos que são ligados ao regime geral recebe de 1 a 2 salários mínimos, são mais de 30 milhões
de benefícios e eles vão ser atingidos sim, a começar pelo BPC. É uma vergonha levar para 70 anos para receber um salário mínimo. O quê? Pessoas com deficiência, idosos vulneráveis que não têm outra forma de receber. E não é só isso. Não entender o Brasil é entender, levar para 65 anos a idade mínima, acabar com o tempo de contribuição. Em média, um trabalhador da iniciativa privada se aposenta com em torno de R$ 1.200. E um trabalhador no serviço público com mais de R$ 9.100. 1.200 no setor privado, 9.100 no setor público. Uma tremenda injustiça. Precisamos corrigir essas distorções e a PEC protocolada hoje já começa. Inclusive, cortando na própria carne dos políticos, o que é muito importante mencionar. Muitas vezes me perguntavam se militares precisariam ser incluídos. Eu dizia, e continuo dizendo e defendendo, sim, todos, militares, todos, políticos, todos precisamos dar a nossa parcela de contribuição. Precisamos buscar um equilíbrio nas contas públicas, combater o déficit fiscal, atrair investimentos para o Brasil. O homem do campo, o agricultor, a agricultora, se aprovada essa reforma absurda, que eles não vão mais poder se aposentar. 20 anos de contribuição diante daquilo que antes representava apenas a comprovação, é retirar os direitos de quem faz com que aqueles que vivem nos grandes centros possam sobreviver. O que seria de nós sem o homem do campo, sem o agricultor? Então, nós precisamos conclamar a casa como um todo para que, nesse item do homem do campo, a matéria seja totalmente reprovada. Precisamos proteger aqueles que cuidam do nosso dia a dia, que são as agricultoras e agricultores do nosso país. A proposta de reforma da Previdência vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, depois por uma comissão especial e finalmente no plenário. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, será votada em 2 turnos na Câmara e no Senado. Existem municípios no estado do Pará hoje que pagam tarifa de transporte de energia e que produzem energia. O cidadão vive do lado da hidrelétrica e paga por uma tarifa absurda de transporte de energia. Além disso, meu estado, sendo superavitário, é influenciado pela política de bandeiras tarifárias da ANEEL. Então nós gostaríamos e vamos propor a essa casa uma regulamentação que vise retirar os estados superavitários da política de bandeiras tarifárias na cobrança da energia. Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Estado do Amazonas, 23 municípios não têm médico, quase 40%, portanto, dos municípios sem médico. Quando a gente vai falar do Mais Médico, quase 70% das vagas não tem médico e 90% das áreas indígenas de 6 também não tem médico.